Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui de volta com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Eu gosto de mostrar, porque assim as pessoas sabem que de fato eu estou lendo a mensagem no Evangelho e comentando a respeito. Então aqui tem uma pergunta, uma mensagem muito intrigante. Eu não sei porquê, sabe, mas eu gosto dessas mensagens assim polêmicas. Olha só para você ver. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Por exemplo, tem uma pessoa, eu vou ler a sequência. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? É o que eu ia dizer. Tem uma pessoa num estado agonizante. 15, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, agonizando lá na UTI, né? E mantido por ventilação artificial, né? Entubado, é óbvio, num coma assim profundo, né? E drogas e mais drogas. Então a gente, quando fala droga, é medicamento, tá? Porque senão alguém ainda pode pensar o contrário. É medicamento. E drogas e mais drogas, os médicos, enfermeiros ministram ali para que ele, né, reaja. Combate uma infecção, combate uma outra infecção, vai combatendo isso aqui e vai surgindo outras infecções e os médicos, né, com toda a capacidade deles, vão combatendo. E o tempo vai passando, a família sofrendo e tudo mais. E os médicos também ali naquela agonia, porque estão tendo que desprender assim um tempo muito longo em prol daquele nosso irmão. Por mais que os médicos eles não fazem assim tanta questão disso, porque eles se formaram para isso. É a profissão deles, eles agem com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Mas nós vamos explicar um outro item mais à frente. Mas é um sofrimento imenso para a família. E é um sofrimento imenso para aquele doente, né? Todo mundo sofre. Amigos sofrem, a sociedade sofre. E as pessoas ficam questionando, meu Deus, mas por que essa pessoa está sofrendo tanto tempo assim? Tem uns que pensam assim, essa pessoa já sofreu tanto que ele podia morrer, porque assim ele vai para junto de Deus, né? Ganha salvação, vai para o céu, que isso é mitologia, que não existe. Vai para junto de Deus, vai descansar. Descansar, santa ignorância, que não existe descanso lá não. Descanso existe aqui, queridos irmãos. Na terra é que nós conseguimos, de vez em quando, ficar embaixo da sombra, né? Nos ocultando dos trabalhos de caridade, nos escondendo. Quando bate a nossa porta, nós olhamos por aquele buraquinho que eu esqueço como chama aquele buraco que a gente olha lá, mas que lá tem um nome. A gente vê que alguém está pedindo, a gente pega, finge que não está em casa, sabe? Na casa espírita que a gente frequenta, de vez em quando as pessoas falam assim, ó, gente, nós estamos precisando
de uma ajuda aqui para uma cesta básica, a gente sai de fininho. Você entendeu? Aqui a gente consegue fingir, mas no plano espiritual não. Bom, mas tudo bem. Então, é lícito aplicarmos a eutanásia, desligar os aparelhos desse paciente? Será que, perante a justiça divina, é certo aplicar a eutanásia, desligar os aparelhos desse paciente que não tem mais chance de recuperação? Os médicos já reuniu a família 1000 vezes, já disseram assim, ó, não tem retorno. Como no caso do meu pai. O meu pai, ele sofreu um acidente e teve morte encefálica. E um médico muito especialista, amigo meu, me disse, ó, reúne a família e... porque o teu pai não tem mais nem algumas horinhas de vida, não. E o assunto condiz com a mensagem, vocês vão ver. E eu reuni meus irmãos todos e eles, assim, são um pouco meio que materialistas, sabe? Eles não têm lá o conhecimento das leis de Deus, como Jesus nos diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, os meus irmãos começaram a dar tilique. Uns queriam desmaiar no corredor. Eu olhei para aquela cena assim e falei, gente, crie vergonha nessa cara. Vão embora para casa. Isso é tudo fingimento. Ah, mas fulano tá desmaiando nada. Isso é fingimento. Ô Luiz, mas isso não é falta de respeito da sua parte para com a pessoa? Pode até ser falta de respeito. Mas todo aquele que desmaia e que dá escândalo no momento do velório é porque traz a consciência pesada de que em vida não conseguiu fazer por aquele outro que está dentro do caixão o que ele deveria ter feito. Quantas vezes nós temos oportunidade de procurar os nossos familiares, procurar os nossos pais, procurar os nossos tios, nossos avós, nossos primos, os nossos irmãos em vida, e nós não os procuramos por causa do orgulho, por causa da mágoa, por causa do ressentimento, por causa das ofensas, coisas insignificantes que mostram o quanto nós somos pobres de espírito. Aí depois, quando a pessoa desencarna, aí aquelas pessoas vão lá desmaiar no caixão daquele. Não generalizando, porque eu não tenho papa na língua mesmo, não. Mas alguma coisa que eu falo serve. Outras joga no lixo, não esquenta a cabeça, não. A pessoa vai lá desmaiar. Aí quando eu levei o conhecimento da família de que meu pai não tinha mais condições e tal, queriam desmaiar, eu pus todo mundo para correr. Eu sou desse jeito. E fiquei ali ao lado do corpo do meu pai, né, na sala de CTI, acredito que era CTI, Centro Intensivo, né, enfim, esse pessoal que entende essas coisas, de terapia, eu não entendo essas coisas não. E estava só eu e o meu pai ali. E eu aproximei-me do rosto do meu pai e ele já com morte encefálica. Eu peguei e falei baixinho assim no pé do ouvido dele. Pai, eu sei que o senhor está me ouvindo. Porque só esse corpo aí é que está em estado letárgico. Mas o senhor está me ouvindo em espírito. O senhor já fez tanto por nós. Seria por nós. Mas comigo não tem frescuragem, não. No entanto, eu pronuncio aqui muitos erros de gramática, vocês não reparam, não. Pai, o senhor já fez tanto por nós, ajudou os netos, criou netos. Por que que o senhor não pega a malinha do senhor e pica a mula desse corpo que não te pertence mais?
Quando eu terminei de dizer isso, desceu uma lágrima no cantinho do olho dele. O que significa isso? Que ele, naquele momento, estava consciente. Ele estava consciente me ouvindo. Só que a coordenação motora já não correspondia mais às necessidades do corpo físico. Então ele não podia pronunciar nada. Então o que restou a ele foi apenas verter aquela lágrima. Quer dizer, você tem razão, meu filho. Muito obrigado por você pensar assim. Mas quando eu estava terminando de dizer isso, entrou a enfermeira e eu não vi. E ela pegou, me deu um susto. Por mais que a gente costuma dizer que é espírita, mas a hora que ela pegou e falou assim, que você tá falando pra ele? Mas eu levei um susto, gente. Eu pensei que era um fantasma. Aquela enfermeira toda de branco. Foi Jesus amado, tô vendo espírito. Mas isso não é novidade pra mim, eu vejo espírito 24 horas. Ouço espírito. Mas tudo bem. O que você tá dizendo a ele? Quem é ele? Foi meu pai. Mas você tá pedindo pro teu pai picar a mula desse corpo? Tá pedindo pro teu pai morrer? Eu falei, minha amiga, independente, eu acredito na imortalidade da alma. E não há necessidade do meu pai ficar nessas condições, uma vez que já encerrou a programação divina, a programação reencarnatória dele aqui na Terra. Aí ela pegou e perguntou para mim assim, qual é a tua religião? Eu falei assim, eu tento ser espírita. Ela falou assim, credo em cruz, Ave Maria. A gente vê de tudo nesse hospital. Aí eu respeitei ela, tudo que a gente tem que respeitar. Mas tudo bem. 2 dias depois, meu pai veio a falecer, graças a Deus, né? E está muito bem na parte espiritual, graças a Deus. Né? A vida continua, a gente constantemente estamos juntos, graças a Deus. Mas voltando ao tema. Tirando os materialistas, né? Que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto, né? A compreender essas coisas. O espírita, porém, já sabe o que se passa no além-túmulo. Conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. É óbvio que eu fui lá no final da mensagem para que todos pudessem entender, para que todos possam entender que os materialistas, eles têm essa forma de pensar, que nós não ignoramos. Mas uma coisa eu digo, todos quebram a cara quando retornam à pátria espiritual, mesmo esses materialistas. Então, a eutanásia é o pior crime que existe. E o mais interessante é que muitas famílias, 50% das pessoas, dos integrantes numa família, são a favor da eutanásia nesses casos. E 50% não são a favores. Existem leis na Terra onde existem países que é permitido a eutanásia. No Brasil mesmo, não é permitido a eutanásia. O espiritismo, não é que o espiritismo é contra a eutanásia. O espiritismo mostra as consequências da eutanásia. Mostra as consequências do abreviamento da vida física. Se aquele indivíduo se encontra naquele estado, é porque ele necessita passar por aquele estado.
1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E outra, não é só o paciente que encontra-se em provas e expiações. A família toda. Porque não vai pensar que você não tem a ver com a vida daquele teu parente que está lá moribundo na UTI, relacionado a vidas passadas, que não, porque você está encalacrado, você está unido a ele de vidas passadas. Por isso, retornaram nesta existência juntos para que pudessem se lapidarem. Então, a prova, a expiação, não é só do espírito moribundo, que encontra-se lá enfermo. Sabe? É sua também. É da tua família também. Então, você não tem o direito de pedir para que desligue os aparelhos ou que aplique a... Porque, na verdade, desligar os aparelhos já é eutanásia, né? Agora, é lamentável que a falta de conhecimento das pessoas. Eu tenho amigo médico numa capital no Brasil, onde eles selecionam aqueles que vão viver. Olha que absurdo. Principalmente aqui no Brasil. O que muitas pessoas não sabem é que existe uma lista de quem vai permanecer vivo e de quem vai morrer naquela noite. É lamentável. Esse amigo me disse isso, e ele é médico. Só que eu não vou dizer o nome dele. Eu não estou acusando ninguém. Mas ele, como médico, ele me disse que não foi uma nem duas vezes, mas centenas de vezes, que ele levou o conhecimento do turno da noite para que o turno da noite, os enfermeiros, lá pelas 2, 3 horas da madrugada, ó nos aparelhinhos, ó. Aí desliga os aparelhos, o paciente dependente daquele ventilador artificial, obviamente para, né? Eles não tentam ressuscitar nada, falam que tentaram ressuscitar, mas não tentaram nada, porque ninguém está ali dentro da UTI para poder presenciar essas cenas. E de forma que eles decidem quem vai permanecer vivo e quem vai morrer aquela noite. Agora, nós não podemos nos esquecer que isso tudo é escondido, é mantido escondido das famílias, mas não fica escondido da consciência dos médicos e nem dos enfermeiros e nem de Deus. Depois, esse médico, esses enfermeiros voltam na próxima reencarnação, nas mesmas condições daquele moribundo, e quando ele lá no leito, entubado, porque o teu corpo físico, devido ao processo de baixa imunológica, ele não consegue reagir, mas ele, espírito, está consciente, ele está vendo tudo que está acontecendo com ele. Ele está ouvindo o que as pessoas estão dizendo ali ao lado. E ele começa a ouvir o médico falando assim: ó, enfermeira, 3 horas da manhã, viu? Desliga esse. Que desespero que não dá aquele indivíduo. Mas é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Ninguém tem o direito, sabe? É necessário deixar o indivíduo. Ah, mas está sofrendo a família. Está sofrendo aquele paciente. Ninguém está sofrendo. Ninguém está sofrendo.
Aí você fala assim, mas você é louco. Ninguém está sofrendo. Conversando com a minha avó há alguns tempos atrás, ela me disse, meu filho, não existe sofrimento na face da terra. Eu falei, vó, só tá querendo ir pro sanatório ou só tá querendo me mandar eu pro sanatório? Ela falou, não, meu filho, mas eu te explico. O que existe é efeito de causa. Então, meu amigo e minha amiga, o que acontece conosco é o reflexo dos nossos maus atos, dos nossos maus comportamentos em vidas passadas. E às vezes até nesta existência mesmo. Porque quando chegamos lá aos 40, 50 anos, que uma enfermidade manifesta no nosso corpo físico, se nós dermos uma olhadinha no nosso histórico dessa existência mesmo, nós vamos ver que nós andamos contramão e que nós contraímos aquelas enfermidades nesta existência mesmo. Agora, quando nasce uma criança com leucemia ou uma criança paralítica como os anicéfalos, com microcefalia e outras patologias, aí sim pode-se dizer que foi de vidas passadas. Mas o resto nós temos que tomar muito cuidado. E o interessante é que muitos espíritas já vai logo diagnosticando. O que ele está passando é reflexo de vida passada. Será que ele tem uma bola de cristal? Meu mentor está dizendo aqui. Isso é um perigo, meus irmãos. É um tal de mentor dizendo tanta palhaçada. E tantos espíritas sem cultura da doutrina acreditando que nos dá arrepio na coluna. Então nós temos que agir com prudência, né? Essa mensagem ela é muito profunda, porque ela é muito esclarecedora. É óbvio que nós não vamos ter tempo assim nesse vídeo agora, mas nós vamos fazer o possível de tecer alguns comentários também no próximo vídeo que nós vamos tratar do mesmo assunto. Mas que é certo agir na eutanásia, jamais. Ninguém tem esse direito de retirar a vida do outro, abreviar aquilo que eles acham que é sofrimento. Aquilo ali é a lei de causa e efeito. É por ali que o espírito está auto se lapidando e se purificando. Não só o moribundo ali no leito, quanto também os seus familiares. Até o próximo vídeo, queridos irmãos. Que Deus nos ilumine e nos ampare.